Fala galerinha do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha de Química, mais uma aulinha de reações orgânicas. Agora a gente está na parte 2 das reações de substituição. A gente falou na parte 1 sobre reações de substituição em alcanos, tá? E agora a gente vai entrar na reação de substituição em aromáticos, tá bom? Aqui a gente divide essa parte em duas partes. A primeira é uma substituição ao anel aromático, ao benzeno realmente. Depois eu trabalho e falo sobre outras estruturas. Vamos começar aqui, ó. Uma substituição é a saída, nesse caso, do hidrogênio para a entrada de um outro grupamento. Saída do hidrogênio, nesse caso, como uma cloração, para a entrada de um cloro. Então aqui a gente tem a halogenação. Ah, Bruno, é igualzinho que a gente viu lá em alcanos. Sim e não. Sim, realmente é uma cloração, a saída de um hidrogênio para a entrada de um cloro, mas o processo é totalmente diferente no caso dos aromáticos. Primeiro que, aqui quando a gente pensava nos alcanos, a gente fazia isso por via de luz. Aqui é um catalisador. Para que essa reação aconteça, numa velocidade considerável, eu tenho que ter o cloreto férrico. E eu vou falar sobre isso mais à frente. Beleza? Tá? Então aqui um hidrocarboneto aromático gerando um halito. Tem mais substituições aqui, na verdade tem mais substituições em aromático do que eu apresentei em alcanos. Ó, tem os nitrocompostos, mesma ideia aqui, e um destaque para que é necessário para essa substituição acontecer. Eu preciso de ácido sulfúrico junto ao ácido nítrico, mas se tiver o ácido nítrico não é a sulfonação que acontece, é a nitração. E aí tem que lembrar daquela estruturazinha, ó. O ácido nítrico, tu vai lembrar de OH ligado a NO2, né? E aí esse H daqui, ó, para deixa eu pegar aqui. Esse H com OH formando a água. Tá? Eu vou listando, na verdade, se você pensar essa aula, esse trecho dessa aulinha aqui rápida, tem dois momentos. Eu vou listar as reações, comentando um pouco sobre essas, e o segundo é mostrando, dentre elas, como é que é o mecanismo, nesse caso de reação, em comparação ao que era no caso dos alcanos. Então a gente já viu a halogenação, né? Mesma ideia, cloro e bromo, o flúor vai destruir a molécula, enquanto o iodo é pouco reativo, tá? E a gente tem também a ideia do ácido sulfúrico. Aí já o ácido sulfúrico, se não tiver nitrogênio, ele reage. Então, se tiver nitrogênio, dá para ver claramente que ele é mais reativo que o ácido sulfúrico, tá? O ácido sulfúrico concentrado é apenas um catalisador para a nitração. Se tiver apenas ácido sulfúrico e você sofrer o aquecimento, acontece então a reação, lembra? OH, SO3H, né? Sai o OH junto com o H do benzeno formando a água, tá bom? E junto a isso a gente também tem algumas outras. Essas Fidelkraft, na verdade, que é alquilação e acilação de Fidelkraft, seriam adicionar cadeia carbônica ao benzeno. Tá? Primeiro é a alquilação, porque é a adição de um grupo alquila. É algum metil, etil, propil ligado a um cloro. E aí esse cara, quando reagir, na verdade o cloro vai sair com o hidrogênio e esse radical vai entrar no lugar do hidrogênio. A substituição acontece do radical pelo hidrogênio. Uma ótima reação para aumentar a cadeia carbônica, tá? Já é difícil você ter, geralmente você tem reações que quebram cadeias carbônicas. Essa é uma típica reação que aumenta a cadeia carbônica. Beleza? Tranquilo? Então, olha só, assim como a alquilação, a acilação. O radical acila, né, é um radical que tem uma carbonila junto ao grupamento, tá? Então, aqui é uma cadeia carbônica mais uma carbonila. Então, toda vez que existe esse grupamento, a gente chama de acila. E aí é a mesma coisa, até o catalisador é a mesma. E isso vai trocar de lugar com o hidrogênio. Só que você tem uma carbonila, e essa carbonila agora virou meio de cadeia, né? Então você vai gerar uma cetona, o que a gente chama de cetona aromática. Então a acilação é aumento da cadeia carbônica, na verdade, a alquilação é aumento da cadeia carbônica, a acilação também. Só que você gera uma cetona no meio desse processo. Tá? Dependendo do que ou para que, às vezes você quer gerar outra reação posterior, é ótima essa etapa. Tá? Bom,
Para a gente continuar essa parte, eu vou até mudar a cor da caneta para vermelha de novo aqui agora. A gente vai entrar em como funciona a reação de substituição e eu vou falar da cloração, mas não acontece só com a cloração, acontece com as outras também, né, substituições no benzeno. A gente diz que ela não funciona via radical livre, ela é um dos tipos de reação chamada de reação iônica, ocorre formação de íons. Tá? Então é uma substituição chamada de eletrofílica. Por que acontece? Ocorre um ataque de um eletrófilo. O que é um eletrófilo, Bruno? É um termo novo para mim, eu não peguei eletrófilo. Filo é a ideia de atração, né? Hidrofílico seria que tem atração pela água. Eletrófilo é o que tem atração por elétrons. É uma espécie química que vai ser atraída pelos elétrons. Como o anel aromático está recheado de pares de elétrons π, que são pares desemparelhados, suscetíveis a esse ataque, ele vai atrair uma espécie que gosta de elétrons, uma espécie eletrofílica. Como isso acontece? O cloro é eletrofílico? Ele sozinho não, porque o cloro está estável e é altamente eletronegativo. Por isso, catalisador. Aí tu fala, Bruno, mas o catalisador vai agir no processo? Vai. Segura, que a gente vai ver todas as etapas e você vai reparar que o catalisador vai ser reconstituído nesse processo. Mas o que acontece é um ataque do cloreto férrico a uma molécula de gás cloro, gerando algo altamente instável, que é um cloro positivo. Tá? O cloro tem a tendência a virar um cloreto, que é ele quando ganha um elétron. O cloro perdendo um elétron, isso acontece na interação, né, do cloreto férrico com o cloro. A partir desse momento, esse íon, esse cátion altamente instável, vai procurar elétrons para se estabilizar. E aonde ele vai achar esses elétrons para se estabilizar? No benzeno. Esses pares de ligações, ele vai pegar o par da ligação π, ele vai quebrar a ligação π de um composto e pegar esse par de elétrons para si. Quando ele pega esse par de elétrons para si, veja bem, eu sempre faço seta do elétron para o elemento. Essa seta gera essa ligação aqui, ó. Tá? Essa ligação. Esse hidrogênio já existia, tá? Estava aqui escondido. Só que esse cara perdeu uma ligação, por isso que ele virou uma carga positiva. Então, o íon, né, o cloro positivo reage logo tirando essa dupla, tá, do anel aromático. E é lógico que ele forma um composto um pouco mais estável do que esse cátion com cloro. Bom, e aí, para fechar essa etapa, esse cara aqui, né, ele é atacado, na verdade não é atacado por nada, né? Na verdade, quebra-se essa ligação, ele mesmo verifica se quebra essa ligação, voltando o par para cá, e aí ocorre a saída do hidrogênio como H+. Aí ele volta a ficar estável. Então entra o cloro, o hidrogênio não sai, e aí o par de elétrons do hidrogênio volta a fazer a ligação dupla, e aí o hidrogênio sai. Entra o cloro, depois sai o hidrogênio. E aí esse H+ reage de novo com o FSL4, voltando então a ser o catalisador. E forma-se a cloreto de hidrogênio, ácido clorídrico, como você quiser chamar. Se você somar as etapas, como esse cara aparece nessa etapa, eu vou até marcar aqui, ó. Como ele aparece nessa etapa, mas ele aparece aqui também, né, na etapa 1, ele foi restituído na última etapa. Ele foi quebrado na primeira para geração de alguma coisa, mas na etapa ele foi restituído na última etapa, podendo agir de novo sobre outra molécula de cloro e aí por várias etapas. Então, por isso que ele é um catalisador. Tá, beleza? E aí é assim que acontece esses processos. Toda ou qualquer substituição no benzeno é de forma eletrofílica, porque eu preciso de uma espécie que tenha atração por elétrons. Aí ela entra, pega o par de elétrons da ligação dupla e aí quebra a ligação do hidrogênio, o hidrogênio sai como H+. Todo mundo precisa atacar assim. Ah, é, Bruno? Todo mundo? Mas eu não vi ninguém positivo. Aí que tá, ó. Na halogenação, é esse cara que é o responsável para gerar
o cátion cloro, que é altamente estável. Na nitração, lembra que eu falei do ácido sulfúrico? Na nitração, o ácido sulfúrico é responsável para gerar esse íon, que é o NO2+. Na sulfonação não tem nenhuma substância adicionada, tem apenas o aquecimento. Só que o aquecimento desse composto decompõe o ácido sulfúrico em SO3. E o SO3 pode reagir com SO4 para a geração do HSO3+. Aí sim, mais uma vez, ataca a substância. Para a alquilação e acilação, você tem que colocar radicais, você tem que botar o cloreto de alumínio em vez do cloreto férrico, mas age com a mesma ideia desse cara, ó, e geram radicais positivos que vão atacar a cadeia carbônica. Todos esses processos. Como é que eu sei que no anel aromático o ataque vai ser eletrofílico? Porque para atacar ele tem que ser alguém que goste de elétron, porque ele tem elétron sobrando, beleza? Tá? Forma simples de explicar, isso pode cair em algumas questões, aí você já está mais atento nesses procedimentos. Beleza? Foi? Fechamos essa aulinha por agora, aguardo vocês numa parte 3. Tá? Fui!